Lembrando, então, que nesse quadro nossos participantes podem ensinar qualquer coisa para vocês, qualquer coisa mesmo, porque o propósito dele é garantir que vocês saiam dele melhores do que entraram aqui. Claro, né, com conhecimento, uma visão de mundo mais diversificada, crítica, além de tudo que a gente já conversou do nosso bate-papo até agora. Por isso que eu peço para todos os nossos convidados, participantes, irem pensando em alguma coisa para ensinar para vocês. Pode ser um conhecimento técnico, uma história antiga, uma receita de bolo, uma curiosidade sobre seus hobbies, enfim, qualquer coisa mesmo que possa elevar vocês aí em casa. E aí, Mário, pensou em alguma coisa para compartilhar? Tenho certeza que você vai poder compartilhar algo com a gente. Que legal. Eu pensei sim. Eu vou trazer uma parte, até anotei aqui um pouco, para não esquecer nenhum ponto. A gente falou um pouco, né, como de negociação e tudo mais. O pessoal lembra que negociação, às vezes, parece aquela coisa mais financista, né? Quando eu vou comprar uma coisa, quando eu vou vender alguma coisa, né? Ou alugar, aquela coisa, sempre é muito envolvendo material. Não, a negociação a gente faz o tempo todo. Eu lembro que esses dias eu fui visitar um amigo, e aí na hora que eu cheguei na casa dele, tinha acho que um vizinho, né? Eu estava estacionando o carro, eu vi que o vizinho estava saindo, a gente abriu a janela e eu conversei, você vai sair? Eu posso estacionar nesse lugar? Parece bobeira, mas eu estava negociando. Então a gente às vezes não percebe quando está negociando. E é lógico, tem coisas que parecem uma gentileza. Sim, não. Posso sentar nesse lugar? Sim, mas você poderia falar não. Não tem aquelas coisas que ficaram agora comuns, até viralizaram na internet. A pessoa chega com um filho no avião e fala, meu filho, pode sentar na janela onde você está? E a pessoa, não, eu paguei esse lugar, né? Eu comprei esse assento, né? Isso é uma negociação. Aí, lógico, às vezes, né? Talvez não bem sucedida. Não bem sucedida, o pessoal briga, né? E tudo mais, mas assim, é uma negociação. Porque às vezes a pessoa pode falar, pô, eu posso ceder, isso não me incomoda, não me importa, se eu vou fazer outra pessoa feliz, eu nunca mais vou ver essa pessoa na vida, mas não deixa de ser uma negociação. A gente esquece que a negociação, ela tem um centro e que às vezes a gente tenta sair dessa posição central. Essa posição central são os interesses. Nesse exemplo que eu dei, eu queria estacionar num lugar onde já tinha outra pessoa. No exemplo do avião, eu queria colocar o filho para sentar naquele lugar, mas o interesse é que o filho sente na janela do avião? Não. O interesse, no fundo, é que a criança possa olhar, se divertir, se entreter durante o voo, que não incomode. E talvez a janela do avião seja um excelente lugar para a criança estar, para poder ver, se é à noite, ver a cidade iluminada. Se é de dia e está indo, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que maravilhoso pousar ali no Santos Dumont, você vê, né, toda a orla, não é bonito? Então, assim, você tem um interesse por trás. E a gente normalmente negocia nas posições. Não, eu estou na cadeira. Não, essa é a minha vaga. A gente não negocia focando nos interesses. E essa é a parte onde vai demandar um pouco de energia das pessoas. Porque a gente negocia melhor com as pessoas ou com as partes que a gente desenvolveu uma coisa mágica, que é o relacionamento. Quando a gente desenvolve um relacionamento, mesmo que en passant, muito rápido, a gente tende a ter mais sucesso dentro da negociação. Quanto melhor o relacionamento, é proporcional, maior a probabilidade de eu ter êxito na negociação. Porque quando somos amigos, a gente tende a cumprir e chegar em acordos que favoreçam ambas as partes, que seja legal e legítimo para ambas as partes. Quando temos uma questão de rivalidade, provavelmente a negociação vai ser armando truques, trapaças, e você querendo enganar a outra parte. Ou seja, para eu me dar bem, a outra parte tem que se dar mal. É meio que natural. E aí que vem a parte que todo mundo esquece. Então tá bom. Se para eu negociar melhor é bom desenvolver, mesmo que brevemente, um relacionamento, e isso pode se notar, é muito comum no comércio. Você entra numa loja de eletrônicos, de eletrodomésticos, o vendedor não pergunta seu nome. Por quê? Ao perguntar seu nome, você se sente mais acolhido. Ali é o início de um relacionamento. Digamos que você vai comprar. Olha quantas perguntas depois ele vai ter que fazer, preencher ficha. Né? E ele vai ter que saber seu nome. Ali é o início de um relacionamento, que pode durar só aquela sessão de compra. Ou, às vezes, é um relacionamento que vai durar
outra e outro encontro. Quando você compra um carro, por exemplo, numa concessionária, provavelmente quando você for fazer as revisões, a manutenção, você vai ter que voltar naquele lugar e encontrar aquele vendedor ou quem te vende a parte, né, o famoso aftermarket. E se desenvolve relacionamento. Como que você vai fazer? E aí vem a parte mágica. O relacionamento, ele tem uma composição que a gente esquece. Nessa composição tem 3 elementos principais. O primeiro elemento de relacionamento é a comunicação. Se você não conversa com a outra parte, se você não interage, se você não manda um e-mail, se você não manda um alô no LinkedIn, se você não fala nada no WhatsApp, um áudio, nada, e passam anos e anos e nada, aquele relacionamento, pode ser que quando você se encontra, exista alguma coisa, porque é um relacionamento que está dependendo do passado. Mas, de fato, relacionamento, isso não existe. E é legal, porque às vezes as pessoas brigam. Então, por exemplo, eu briguei com a minha esposa, eu discuti. Eu briguei com meu marido, não é assim? E agora ele vai ver só, vou ficar uma semana sem falar com ele. Você não resolve o seu problema. Você está piorando o seu relacionamento porque vocês não estão se comunicando. Para você resolver o problema, seja lá qual for o motivo da discussão, e provavelmente a mulher está certa, vocês têm que conversar para chegar na solução. Porque sem a comunicação não tem como chegar nessa resolução. Conflito, né? Qualquer conflito. O segundo ponto tem a ver com respeito. Se você não respeita a outra parte, ou se não existe esse respeito genuíno, esse relacionamento é muito fragilizado. Imagina que eu vou tentar chegar num lugar para almoçar e o garçom me trata muito mal, com desrespeito. Poxa, eu vou querer voltar naquele restaurante? Não. E não parece, mas no fundo existe uma negociação implícita entre as partes, porque ele vai me oferecer o cardápio, ele vai querer, eu vou olhar, eu vou tentar, vou ter que aceitar. Existe uma negociação mesmo nesse tipo de relação comercial. Ou às vezes você vai tratar, isso é muito comum em relação entre cliente e fornecedor. Às vezes a pessoa trabalha numa grande empresa, não necessariamente na posição de compras, tá? Às vezes, normalmente os compradores são até bem razoáveis, no geral. E aí você tem um cliente interno que demanda um serviço e ele fala, esse cara tá errado, e maltrata, e é arrogante com o fornecedor. Quando você tem uma relação de desrespeito, o teu relacionamento está sendo erodido. E provavelmente você não vai conseguir negociar na sua melhor potencialidade. E o último componente tem a ver com a confiança. Você não negocia tão bem com quem você não confia. Com você, se a pessoa está armando truques, aquilo que eu falei, você está talvez fazendo uma jogada diferente, que você não entende, não tem clareza, não tem transparência. Você tem um problema de confiança. Isso tudo vai afetar o relacionamento. Então, uma das coisas que eu falo para todo mundo, seja no seu networking, se você faz networking, planilha quem são as pessoas mais importantes da sua vida, para quem é um pouco mais organizado. Mas você pode fazer esse exercício mental. Começa não pelo seu chefe, pela sua chefe, começa por quem você tem em casa, pelos seus familiares. Começa depois os familiares, aí sim você pode extrapolar para os seus amigos. Né? Depois dos amigos, extrapola para quem você tem relação, sim, aí profissional. Os seus colegas de trabalho, primeiro para dentro e depois para fora. Se você é de vendas, você tem que ter uma relação com alguém. Para esses você vai depois planilhar. E coloca ali, qual foi a última vez que você falou com essa pessoa? Qual foi a última vez? E classifica isso. A relação é boa? É uma pessoa que eu confio ou não confio? Se eu não confio, será que é uma implicância minha? Ou realmente a pessoa me deu motivos para não confiar? Perfeito. Tem um histórico, né? Meio que assim, poxa, que pena, mas eu te conheço há tanto tempo, eu sei como você é. Parece bonito o que você está falando, mas eu já te conheço. Eu morei com você, né? Assim, né? Eu sei como que é. Então, assim, dá para você ir mapeando, olhando isso, e hoje em dia, com IA, você consegue pegar essa planilha e jogar, muito, e ela faz um plano, manda uma mensagem para essa pessoa, dá um alô, lembrei de você, tá tudo bem por aí. Coisas, às vezes, você não precisa fazer isso todo dia, mas uma vez, dependendo da frequência, você determina a frequência, olha, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano no Natal. Sim. Tem gente que eu escrevo no Natal, e eu sei
que se eu precisar dessa pessoa, eu vou ser acolhido. E essa pessoa sabe que se precisar me procurar, a hora que for, eu vou ajudar. Né? Porque por mais que tenha uma distância, às vezes moram em cidades diferentes, mas tem essa questão, você gerou uma amizade, você tem um histórico e tudo mais. Mas o ideal é falar com mais frequência, manter essa comunicação. Que legal, Mário, adorei. Muito legal. Bom. Curtiu a dica? Falou de não só negociações, mas de relações. Né? Acho mais importante do que isso. Eu gosto muito disso. Muito bom.